toda quarta está chovendo, né? Nem que seja um chuvisquinho, uma garoinha, né? Então isso é bom. Sinal que está chovendo lá fora, mas também naquele lugar está chovendo também, comunhão. Isso aí tem nos ajudado. Outra coisa, dia 14 de dezembro, o que a gente tem mesmo 14 de dezembro? 14 de dezembro nós temos uma confraternização, né? Também, faz parte, né? Faz parte. Nossa confraternização, né, de ano, então é um sábado, então marca aí, põe na agenda, já separa aí, conversa com todo mundo que você tem mais de um mês aí para poder, um mês e 15 dias aproximadamente aí para você acertar aí, para nós estarmos reunidos e aí nós vamos colocar aí no grupo aí o que nós vamos precisar, né, para agilizar ali, para que nós possamos ter um dia de confraternização. Se nós começarmos cedo, nós podemos aproveitar bastante. E até lá a gente pode preparar mais algumas coisas. De repente tem alguém que fala assim, quero ser batizado, quero participar dessa comunhão também, quero, né, fazer parte. A gente aproveita lá e batiza também. Então, a gente tem esse negócio não. O que importa é a pessoa chegar e falar assim, eu quero, eu recebo, né? Eu tava olhando, né, pensando no livro de Atos, né? O livro de Atos, qual que é o apelo que Pedro faz, né? O livro de Atos, né? O Diego, ele trouxe ali, eu estava lendo e deu uma escapada assim pro lado assim. Aí eu vi, pessoal, o pessoal pergunta assim, Pedro, o que a gente tem que fazer para ser salvo? Ele fala assim, arrependa-se, não é assim? Crê em Jesus Cristo, seja batizado. O Espírito, o dom do Espírito será derramado sobre vocês, não é assim? Então, ele não falou assim, receba, né, aceita Jesus, não. Ele falou assim, arrependa-se, né, crê em Jesus Cristo e seja batizado. E você será cheio do Espírito Santo de Deus. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Então, até o dia 14 de dezembro, se alguém aparecer e falar assim, eu quero, né, então nós vamos fazer essa grande festa aí e levar os irmãos a fazer parte dessa comunhão. Irmãos, eu quero compartilhar com a igreja Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ler alguns versículos. 5, versículo 1. Até o versículo de número 9. Diz assim, ó. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado de Betesda, tendo 5 alpendres ou tendas entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque, quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus disse, levanta-se, pega a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Amém. Irmãos, estava meditando sobre esse texto aqui de João, e uma das coisas interessantes é quando o evangelista ele vai falar sobre esse assunto, ele traz, né, que assim, eu já falei para os irmãos em algumas ocasiões que o evangelho de João tem 7 milagres. Ele é específico, ele não vai falar sobre muitas coisas. Então ele fala sobre 7 milagres. E esse milagre aqui é algo em que ele traz alguns detalhes, né, principalmente é interessante quando ele relata o tempo, né, que esse homem ele está naquela condição de paralítico. Então não fala a idade dele, mas fala que ele tem 38 anos. Que está naquela condição. Quer dizer, naquela condição já tem 38 anos. Então ele não dá assim vários
vários detalhes, mas esse detalhe é específico. E uma das coisas interessantes é que, quando fala que ele vai citar que Jesus ele vai a Jerusalém para uma festa dos judeus. Ele não especifica, vai especificar qual festa que é. Ele diz que é uma festa dos judeus. E é interessante que assim, os judeus eles tinham festas, mas essas festas eles tinham algo de pedagógico. Porque quando a gente olha assim para calendário, vamos pensar, gente. A gente tem o nosso calendário, certo? No nosso calendário a gente tem várias festas durante o ano. Durante o ano a gente tem vários feriados. Não é isso? E às vezes, o que importa para nós? Seja bem sincero comigo. O que importa para você o feriado? O que é? Folga. Você quer ir para casa. Eu quero acordar, né, dormir até acordar. É assim? Você fala assim, eu quero dormir. Eu quero mais depois à tarde, vou tomar café meio-dia e almoço, sabe, quando Deus quiser. É assim? E depois falando assim, vou ver uma série hoje. Né, eu vou ver vários streamings aí, eu vou escolher um para me ver. É assim? É mais ou menos isso aí. É ou não é? Agora já parou que tem tantos feriados que tem algum. Era para ter algum significado para nós? Mas perdeu o significado, não tem significado. Para o judeu, toda a festa dele tinha um significado. Então, para eles, quando eles tinham um evento, uma festa, eles tinham aquela festa, por quê? Porque trazia de algo importante para a memória deles, para que eles se lembrassem quem eles eram. A gente tem uma festa mensal. Nós temos uma festa mensal, que é a festa da comunhão. Não é isso? É uma festa de uma comunhão em que nós nos reunimos para que nós sentarmos à mesa e nós lembrarmos o quê? Que Jesus Cristo ele morreu e ressuscitou para me dar uma oportunidade de vida eterna. E às vezes o negócio fica banalizado de um jeito que quando chega no dia da ceia, ou no dia da ceia do Senhor, é meio que eu vou comer um pão, beber um vinho e cada um por si, né, e Deus contra todos, né? Tinha até um poeta brasileiro aí que dizia, cada um por si, Deus contra todos, Senhor morrendo vai para o céu, né? Mais ou menos assim, ó, eles contavam, e mais ou menos às vezes a gente vive isso aí. Nós vivemos isso. Só que você percebe que as festas, eles tinham um elemento pedagógico, para que as pessoas pudessem se reunir e lembrar daquilo que Deus era na vida deles, e para a reafirmação da identidade daquele povo. Então, quando a gente começa a olhar pela perspectiva de que quando nós celebramos algo como a ceia, ou celebramos o batismo, é uma perspectiva de lembrar quem Cristo é em nós e reafirmar a nossa identidade cada vez mais diante dele. Não é somente um momento de comer pão e beber vinho. Não. Então é um evento. Então toda vez que nós fazemos algum tipo de evento, de festa, a gente tem que ter em mente aquilo que vai trazer para nós, lembrando sempre quem Deus é, quem nós somos, e reafirmando a nossa identidade. Então toda vez que nós fazemos isso, e era para ser isso. Só que muitas das vezes o que acontece? O elemento, às vezes, principal vai faltar. Que é justamente o elemento principal, quem? Deus. Porque às vezes a festa se torna um momento em que eu vou dormir, vou acordar, é assim? E começa. E nisso vai afetando todas as áreas da nossa vida. Todas elas. E o João ele vai falando sobre isso, por que ele vai trazer esse detalhe? Ele vai trazendo detalhes que a gente às vezes passa despercebido. Aí ele vai falar justamente o quê? Para uma festa dos judeus. Aí ele vai falar assim, e em Jerusalém existia, né, ou ainda existe, está lá, ainda existe, está lá, perto da porta das ovelhas. Então presta bem atenção, não era no templo, era longe do templo. Era um lugar que era ao norte do templo de Jerusalém naquela época. E o templo era um lugar, o que significava o templo para eles? Vocês lembram o que significava o templo para eles? O templo é o lugar do encontro. Não é isso? É o lugar em que eu vou me encontrar com Deus. É o lugar em que eu ia me apresentar diante dele, lembrando e tendo convicção de quem ele é, de quem eu sou, e ele chegando diante dele em comunhão. Então, normalmente as pessoas se dirigiam até ali. Normalmente, quem era da região sempre.
mas que não era, pelo menos uma vez por ano ia para lá, para que pudesse, naquele momento, ter essa comunhão. Essa comunhão, porque mostrava que era o lugar do encontro. É por isso que eu falo, quando a gente lembra do tabernáculo, era a tenda do encontro. Quando a gente olha para o templo, é a tenda do encontro. E quando nós pensamos hoje em igreja, a igreja também é o lugar do encontro. Mas como é que eu vou encontrar com Deus nesse lugar? Como é que eu encontro com Deus aqui? Você acha, cheguei aqui, encontrei com Deus, senti a presença dele, é assim? Em partes. Mas eu vou encontrar com Deus, que forma aqui? Olhando para aquele que está perto de mim. Então, quando você quer encontrar com Deus, a gente às vezes quer encontrar com Deus como? Sozinho. Quanto mais sol tiver, mais isolado eu tiver, eu vou encontrar com Deus, não é assim? Vou lá. E não. O encontro com Deus, ele vem justamente quando eu olho para o meu lado, aí eu falo, você quer encontrar com Deus? Olha para o lado. Do seu lado aí. Você vai encontrar com Deus. Porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus, essa imagem caiu no Éden, mas se em Cristo Jesus ela foi restaurada, então quem reflete a glória de Deus agora são os filhos de Deus. Então, se são os filhos de Deus, o lugar do encontro com Deus, certo? Então, tenta entender o que eu estou falando aí, tá? Tranquilo até aqui, né? Então, se eu fosse buscar alguma coisa de bom da parte de Deus, onde é que eu ia? No templo. O que eu vou fazer num tanque? Tanque é lugar para você tomar banho. De repente você pegar uma água. Não é isso? Mas quando você cai numa situação na sua vida em que você não consegue enxergar esperança, em que você não consegue enxergar solução para o problema, o que acontece com nós, meros mortais, quando nós nos deparamos numa situação ruim, em que nós caímos numa condição em que às vezes parece que ninguém pode ajudar. E aí, de repente, você fala assim, eu fui no templo e nada resolveu. Porque normalmente nós vamos no templo que nós queremos resolver o nosso problema. Não é assim? Não é mentira minha. Que normalmente quando nós vamos porque eu quero uma solução. E às vezes a gente quer uma solução como? Agora. Senhor, é para já. Se amanhã de manhã eu levantar e isso não tiver resolvido, é o fim para mim. Acabou. Não é mais ou menos assim? Então, quando João traz esse elemento, fala assim, em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, por que era perto? Porta das ovelhas, algumas pessoas dizem que era o lugar onde entravam as ovelhas que iam para o sacrifício. Então, normalmente o pessoal pegava e tinha um lugar para passar específico. Era lá. Então, não era dentro do templo. Aí ele fala assim, um tanque chamado Betesda. A palavra aramaica para Betesda seria mais ou menos um lugar, seria o lugar da misericórdia. Né? Se fosse no hebraico, seria Betesda. Seria Bet-Hesed, seria Bet-Hesed. Porque a palavra Bet é casa, e Hesed é misericórdia. Como o aramaico tem né, são línguas irmãs, aí ele fica Betesda, que seria a mesma coisa, lugar da misericórdia. Por quê? Porque eles imaginavam que lá era um lugar. Irmãos, tem coisa que assim, ó, a gente tem que ver que assim, está escrito aqui, mas não quer dizer que o pessoal aprovou. De falar que tinha um anjo que agitava a água. Porque na realidade, quando você vai ver, se fosse realmente, muita gente tinha sido curada. Aqui fala, não está dizendo. Aqui diz que, se você pegar ali e falar assim, ó, costumava ficar grande número de pessoas, doentes, inválidas, cegos, humanos, eles esperavam que o movimento das águas, certo? Eles esperavam isso. Então você vê assim que eles esperavam e falavam assim, o primeiro que entrasse era mais ou menos uma crença que eles tinham. Então é mais ou menos falar assim, ó, se você for naquele cruzeiro que tem ali na Gleba 7, pode ser que, se brincar, daqui a pouco tem um monte lá, vai falar assim, não, que eu fui curado aqui e tal. Por quê? Porque é uma busca para resolver um problema, mas eu quero que seja resolvido um problema da melhor forma, mais rápido, e que eu não tenha mais nada. Tanto que as pessoas, às vezes, eles acham que se eu pagar, se eu der, se eu ofertar e for curado, tá bom, então não é graça.
Porque se for graça e eu tenho que dar alguma coisa em troca, então deixou de ser graça. Eu estou procurando pagar um benefício que me foi dado, então não tem jeito. Então quando você olha assim esse texto, você vai ver assim que tem alguma coisa errada. Tem uma coisa muito errada no mundo. Porque a gente começa a trocar o lugar da onde realmente nós teríamos que ser edificados e transformados. Vamos pensar bem. Esse lugar não era o lugar certo. Não era um lugar correto. Ali é um lugar em que a pessoa está buscando alguma coisa para a vida dele, para o benefício dele, mas você percebe que é algo que eu quero me livrar daquilo. E quantos de nós não estão na mesma situação? Vamos pensar assim, cair, está esperando que alguma coisa aconteça, alguma coisa suja, alguma coisa aconteça, né, que caia, né, às vezes tem até um erro que a gente às vezes usa uma palavra assim, só se cair do céu. E se cair do céu não é bom, é porque foi expulso de lá. Se cair do céu não é bom. Quando alguém fala assim, fulano, você caiu do céu, fala, Deus me livre de cair do céu. Não, eu fui enviado por Deus, diferente. Porque se cai do céu não é bom, é porque foi expulso de lá. Jesus não caiu do céu, Jesus ele foi enviado. Quem caiu de lá para cá, caiu porque não era bom. Não era uma maravilha. Então a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com certas coisas que a gente às vezes costuma falar. Então vamos pensar bem. Tem algo de errado no mundo. Desde o momento em que o homem caiu, muitas coisas foram totalmente deturpadas. A doença não era para ter afetado o homem. Eu fico observando. Não, a gente estava até conversando ontem no Homem de Verdade. Porque a gente olha para a Bíblia, e aí quando fala assim, quando o texto lá diz que a partir do momento que o homem cai, né, que o homem, quando fala homem, homem e mulher. Às vezes tem gente que traz aquela ideia de falar assim, não, é por culpa da mulher. Fala, não, é culpa dos dois. Porque se a mulher estava só, culpa dele ter deixado ela só. Porque não era para ter deixado ela só, era para estar junto ali. Se estivesse junto, então não vem com desculpa, porque os dois estão errados. A partir até ali, não existia o nome, a mulher não tinha nome. Era tratado os dois como humanidade. E um dia desse eu falei para uma irmã, quando eu falei para uma irmã um dia desse, a gente estava conversando assim, né, batendo papo, estava arroz e tal, assim, a gente estava conversando, e quando eu falei para ela que a Eva só recebeu o nome de Eva depois do pecado, ela ficou abismada. Mas nunca soube disso. E não é a irmã que nasceu hoje no Evangelho, ela tem anos e anos no Evangelho. E às vezes a gente tem anos e anos dentro da igreja e não consegue parar a pensar que a mulher só recebeu o nome de Eva a partir do momento que caiu. Então tem muita coisa, irmãos, que não é normal. Não é normal, porque a partir do momento em que a queda houve o pecado, por causa da queda, acabou que nós recebemos certas coisas que nós normatizamos. Nós normatizamos, muitas das vezes, essa situação, porque até então a mulher ela não tinha nome, tanto que depois da queda, capítulo 3, versículo 20 de Gênesis, vai dizer que aí Adão colocou o nome da mulher de Eva, que ela seria mãe de todo ser vivente. Mas até então não tinha nome, não tinha. Deus tratava os dois como uma pessoa, e pessoa não indivíduo, mas pessoa como homem e mulher. A Bíblia fala assim que macho e fêmea os criou, não é assim? Homem e mulher os criou. E quando ele trata os dois, ele conversa com os dois representam a humanidade. Tanto que você pega o verbo, ele vai falar o que assim? Cuidar e servir. Não é isso? O verbo que é dito quando ele faz o homem, 2,15 de Gênesis, quando ele coloca o homem e a mulher, ele fala assim que é cuidar e perseverar, e preservar. É preservar e servir. Cuidar. Nós somos chamados para isso, certo? Só que depois que cai, muda. Vai falar sobre o quê? Sobre dor e trabalho. Mas o trabalho no sentido de vai ser multiplicar dor e suor do rosto. Olha como é que inverte o negócio. A partir do momento da queda, inverte. E a partir do momento da queda, o que acontece? Aquilo que era uma pessoa começou a ter divisões. Por quê? Porque o marido e a mulher começou a divergirem. Né? A Bíblia tanto que fala assim, ó, a mulher vai querer dominar sobre o marido, mas esse a dominará. Olha como é que o negócio é. Mas porque isso não é o normal. Então, muitas das coisas que acontecem quando fala de dor do trabalho,
Isso não é o normal. Tanto que quando nós estamos em Cristo Jesus, é uma nova criação. Essas coisas têm que passar. Tudo tem que ser novo. Então, quando você olha uma condição como essa do trabalho, a gente fala do trabalho, que a gente olha para o trabalho como se fosse algo penoso, de sofrimento, de dor, era. Mas a partir do momento que Cristo Jesus foi fazer da nossa vida e nos chamou para ser uma nova criação dele, um novo caminhar com ele, tem que deixar de ser dor. E tem que ser algo que revele quem você é como filho. Já muda por aí. O nosso casamento, quando um quer dominar pelo outro, a partir do momento que Cristo Jesus entrou, a gente tem que ter uma nova mente, uma nova mentalidade em Cristo Jesus, que a partir desse momento, o que acontece? Não tem ninguém maior que o outro. A Bíblia vai falar que o homem é o cabeça e a mulher é o corpo, assim como Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Então, como cabeça, ele é o camarada que tem que pensar, tem que raciocinar, e às vezes tem que falar assim, ó, por quê? Porque os dois têm que andar juntos. Porque no mesmo sentido, no mesmo entendimento, tem que se conversar, tem que se ajustar, tem que se entrosar. Por quê? Porque eu sou uma nova criatura. Se eu sou uma nova criatura, a minha mente, o meu entendimento, tanto como homem, como da minha esposa, como mulher, a gente tem que procurar andar dentro dessa harmonia. Por quê? Porque é uma nova criação. Então não tem como chegar e falar assim, porque achar que o homem, ele é a cabeça, que é o cara que vai fazer e vai dar toda a direção. Não adianta nada a minha cabeça funcionar, mas meus braços funcionar. Quando uma pessoa tem problema, né, igual quando tem mal de Parkinson, que às vezes tem parte do corpo, ou que a pessoa tem algum tipo de paralisia, a cabeça não funciona? Mas o corpo consegue obedecer? Não. E às vezes, irmãos, infelizmente, nós estamos com lares, com famílias que parece que são lares em que está com paralisia. Porque às vezes a cabeça funciona, o corpo não. Ou às vezes inverte. O corpo está bom, mas a cabeça não está legal. A cabeça está meio doida. E nessa hora tem que acontecer o quê? Permitir que o Espírito de Deus dê direção para que ambos funcionem. Os dois têm que funcionar. Cabeça e corpo. Já começa por aí. Aí você vai falar assim, o que você está falando de casamento aqui, pastor? Estamos falando de um homem que é... Porque aqui, irmão, está falando para nós que o mundo está bagunçado. E por estar bagunçado, a gente está procurando as coisas no lugar errado. E às vezes nós procuramos certas coisas em certos lugares que, em vez de nos transformar, eles vão nos colocar numa condição de acomodado. Porque veja bem, esse homem está há 38 anos naquele lugar. Já vive disso, irmão. Já está vivendo de quê? Como é que uma pessoa vive 38 anos aqui se ninguém der para comer, se ninguém for lá dar um... E às vezes o que acontece com a gente? A gente cai numa condição, reclama dela, mas se acomoda com ela. Vamos pensar bem. A gente às vezes diz para mim, é mentira minha? Não. Vamos pensar bem. Às vezes nós estamos no lugar errado, achando que lá nós vamos receber aquilo que é certo. Só que quando nós estamos ali, às vezes nós achamos que está certo para receber alguma coisa. E nos acomodamos com aquilo porque, no mínimo, você está o quê? Vivendo. Ou, digamos assim, sobrevivendo. A gente, às vezes, está em certos lugares vivendo só de lampejos da graça. Lampejos da misericórdia de Deus. Sabe, fagulhas, migalhas. Às vezes nós estamos somente sentados, né? Como os cães que comem daquilo que cai da mesa dos senhores. Só que o Senhor nos chama para nós sentarmos aonde? Num banquete, na mesa. Sentarmos à mesa. E às vezes o que acontece com a gente? A gente se acostuma com a condição. E isso é perigoso. Isso vai nos levando, vai nos matando aos poucos. E o tempo vai passando e a gente não desperta para aquela realidade que nós somos chamados, porque a realidade que nós somos chamados é a realidade do Evangelho. Então, o Betesda, onde parece que é um lugar da misericórdia, é o lugar que pode te prender. É o lugar que pode te segurar e não fazer você enxergar realmente a graça. Porque você vai ficar de olho no tanque, esperando somente o quê? Que alguma coisa aconteça para que você se levante ou continue daquele jeito. Está dando para entender?
Estou procurando ser o mais simples possível. Por quê? Porque é um mal que a gente, às vezes, como ser humano, nós acostumamos. Nós somos mal acostumados. Nós não queremos enfrentar a verdade. Nós não queremos confrontar quem nós somos. Nós, às vezes, não queremos olhar para o espelho e falar assim, você tem que mudar essa situação. Às vezes, nós não temos coragem. E quando, às vezes, alguém chega e cutuca a gente, que aponta e fala assim, ó, tem que mudar isso aí. Aí fala assim, sai de perto de mim. Da minha vida cuido eu sei me virar. Até hoje eu estou aqui, 38... Você entende como é que é? Eu sou experiente. E mesmo com a minha experiência, eu sei que alguém se levanta primeiro e vai. A gente tem que começar a tomar cuidado com isso. A gente quer realmente uma vida transformada? Quer uma nova vida? Ou tá bom assim? Tá bom assim? Vamos pensar bem. Esse lugar, irmão, é um lugar fora do templo, fora da presença, onde tem pessoas ali. Só que justamente Jesus vai nesse homem que está há 38 anos. Interessante que o João cita o tempo, por quê? Porque para Jesus não tem tempo. Às vezes a gente fica preocupado com o tempo, vai tempo para lá, tempo para cá, não vai dar tempo, tempo, não sei o quê. A gente fica preocupado com o tempo, mas assim, a Bíblia vai ser bem clara com relação ao tempo de Deus. O tempo de Deus é a ocasião oportuna, o tempo determinado. Que é um tempo em que Deus visita o seu povo. Hoje não, já nos visitou. Mas é o tempo em que Ele nos chama. Ele fala, e aí meu filho, o que você quer da vida? Aí minha filha, o que você quer da vida? Quer continuar assim? Ou quer ir para onde eu tenho reservado um lugar? Vamos pensar bem, ele fala assim, ó, ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos. Né? Aí o pessoal dizia, que muitas vezes dizem, pra você ter ideia, esse lugar, segundo alguns estudiosos, esse lugar ele era ao norte do templo, e quando chegaram naquele lugar, até mesmo os chamados pagãos, então o povo que não era judeu, o romano, o grego, eles costumavam colocar aquele lugar e eles dedicavam aquele lugar à divindade chamada Esculápio. Esculápio, para quem é da área da saúde aí, entende melhor do que eu. Você sabe o que é Esculápio? Era chamada divindade da medicina. Quem já viu aquelas tacinhas que tem umas serpentes assim, né? Então, é o tal do Esculápio. Eles diziam que era, tanto que, se eu não me engano, acho que era em Laodiceia, que tinha uma escola lá em que o pessoal cuidava, era especialista em medicina ocular. Aí Jesus fala assim, ó, eu falo que pegue de óleo de mim, né, para que você possa enxergar. Colírio meu, né, o meu colírio, para que vocês possam realmente enxergar, possa ver. Então era dedicado a isso aí, e muitos pagãos acreditavam nisso. Então você percebe que a sociedade, ela sabe que tem algo de errado, mas aonde ela está procurando? Aonde ela procura? Normalmente a pessoa está procurando naquele lugar em que ela acha que ela pode se livrar. Mas só que quando nós falamos de evangelho, o evangelho não é um lugar em que o Senhor está querendo nos livrar da dor. Isso vai ser uma consequência, isso vai ser algo que vai acontecer naturalmente ou espiritualmente, de acordo com o que nós nos aproximamos de Cristo e escutamos aquilo que Ele fala com a gente. E quando Jesus chega nesse homem, Ele pergunta para o homem o quê? Você quer ficar são? Não é assim? Você quer ser curado? Ele pergunta. O homem vai dizer o quê? Não tem ninguém, não é isso? Que me ajude a entrar no tanque. Imagina só, 38 anos eu tentando entrar no tanque. Será que no começo ele tentou entrar no tanque e no final das contas ele deixou para lá e falou, vou viver aqui mesmo, pelo menos por aqui, sempre vai cair? Não, vai cair uns centavos aí para mim, eu posso comer, posso beber, continuo aqui. Então a pessoa acaba se acomodando naquela situação e acha, irmão, tem coisa na nossa vida que nós não somos chamados para nos acomodar, não. Tem coisa na nossa vida que nós somos chamados a tomar uma posição em Cristo Jesus. Não é uma posição. Mas é assim, não é que eu. Tem coisa que não tem como. Eu chegar para assim, eu vou fazer, eu não vou. Quantos de nós
que já fez propósitos? Quantos de nós que já fez um monte... Vamos ser sinceros. Quantos de nós que já não fez propósito, fez campanha, fez jejum, fez um monte de coisa e tal, não sei o que, sobe um morro, desceu um morro, subiu um monte, desceu um monte, fez vigília e tudo mais, e não mudou nada. É mentira nenhuma? Quantas pessoas que já fizeram tudo isso? E quantas vezes você escuta assim, mas pastor, eu vi uma vez a pessoa chegou e falou assim que Deus ia fazer, e até hoje eu disse, por quê? Porque não foi Deus que falou. Porque quando Deus fala, ele cumpre. Porque Deus ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que ele fala, ele não se arrepende a tal ponto de chegar e não tirar o dom que ele te deu. Ele te deu dons e ele nunca vai tirar. O problema é que o dom está escondido às vezes aí, mas o dom deu dele, ele deu. Às vezes o problema é a forma que nos espremeram para sair esse dom da gente, que no final das contas ficou um negócio até cansativo. Imagina a gente tão espremido que às vezes fica igual a laranja que já foi espremida, né? Fica até meio que não consegue dar mais nada. Assim, é uma árvore que não consegue nem dar mais fruto. Por quê? Porque de tanto que foi batida, né? Então ele não tira. Então a Bíblia aqui vai falar para nós o quê? Ele fala assim, quer ser curado? Ele falou, não tem ninguém. Enquanto estou tentando entrar, chega antes de mim. Aí Jesus ele não está perguntando isso. Perguntou para ele assim, quer ser curado? Não estou falando que eu vou te levar no tanque. Não é isso? Porque a gente às vezes quer que Jesus venha para fazer o quê? Vamos ser sinceros. A gente quer que Jesus venha para fazer o quê? A minha vontade. Na hora que a gente estava orando ali, que o Diego estava orando, aí eu esqueci de dar a caixinha para ele, né? Aí eu peguei a caixinha e fui orar. Tá? E aí na hora que eu olhei para a caixinha que eu estava orando por ela, eu falei uma palavra da minha oração, eu acabei de falar e o Diego repetiu a mesma palavra. Eu falei, rapaz, tem algum negócio aqui, nesse negócio. Por quê? Porque eu falei, Jesus, estão aqui dentro sonhos, projetos e pedidos. Então o Senhor realize aquele que o Senhor tem a realizar. E aquele que o Senhor não quer, que o Senhor transforme ele para aqueles que pediram possam entender o que o Senhor quer. E aí eu acabei de fechar a boca e o Diego falou as palavras parecidas. Que era que ele cumprisse, se você não fosse para cumprir, que Deus fizesse o melhor que ele tinha para fazer. Mesma coisa. Porque a gente, às vezes, quer um Jesus para cumprir, para me levar até o tanque. Pensa bem, se me levar até o tanque lá, de repente eu fico curado. Para que a gente quer Jesus? Só para me levar até o tanque? E acabou? Fui curado? É assim que eu quero? Vamos pensar bem. São coisas, irmãos, que a gente tem que martelar. Por quê? Porque é justamente aquilo. Nós sempre vamos pensar de forma individualista. Sempre vamos querer pensar de uma forma eu, meu, né, a mim, sempre. Mas quando nós começamos a nos colocar no lugar daquele que se deu, se entregou, né, até hoje a gente está falando sobre isso, né, que eu citei para os irmãos, que a Bíblia fala assim, o que Jesus veio fazer? Ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Não é isso? Ele não veio para isso? Beleza. E você veio para quê? A gente vem e acha assim, eu vim aqui para ser servido. Jesus, me dá aí a água. Jesus, me dá aqui o... É assim, Senhor, eu quero que hoje aqui, né, que seja do jeito que não chova. Espero que hoje não mande chuva, tá? Espero que hoje, amanhã eu vou sair de sol. Sabe, a gente quer mais ou menos assim, ó. Senhor, que amanhã meu trabalho, ninguém venha me encher o saco. Eu entre, seja de paz. Imagina só, os professores aqui que tem uns 40 alunos na sala, conseguir fazer os 40 ficar controle. Só se ficar paralisado, todo mundo fica lá, né, vai babando, assim, aí o professor vai lá, dá aula, dá aula, dá aula, acabou, nem um barulho, ninguém falou nada. Irmãos, vamos pensar bem. Existe coisa na sua vida que quando o Senhor fizer, Ele vai fazer e você vai ter que tomar decisões, que você vai ter que andar, que você vai ter que fazer. Tem uma história que eu escutei uma vez, que diz assim, o pai, ele tinha uma filha, né? E essa filha ela tinha um problema, uma paralisia. E aí ele foi em vários médicos, aí chegou no médico,
e falou assim, pai, é o seguinte, tem uma cirurgia que se nós fizermos nela, vai fazer a cirurgia, ela vai ficar perfeita. Ela vai poder fazer o que ela quiser, vai andar, vai estudar, vai fazer o que quiser. Só que tem um problema. Você não vai ter domínio sobre ela. Agora o senhor escolhe. Ou o senhor vai, faz a cirurgia e ela vai viver livre, e ela pode fazer a escolha que ela quiser, ou deixa ela assim, você tem controle aí. Ficar na cama aí, ó, nunca vai dar dor de cabeça, nunca vai dar trabalho. O máximo vai fazer, vai transportar para lá e para cá, mas dá o de comer, mas o que você quer? É mais ou menos aquilo que Deus fez com a gente, né? Ou ele mandava a gente, deixava a gente como uns robozão aí, tudo babando aí, sem poder tomar decisões. Ou ele fala assim, você vai tomar decisões, eu vou derramar o Espírito sobre você, e você, pelo Espírito, vai caminhar junto comigo. E vai entender quem você é. Então vai depender muito de como a gente quer caminhar nessa vida. Se eu quero um Cristo para andar junto com ele em comunhão, ou eu só quero ele para atender minha necessidade. Se eu quero um Cristo para ter comunhão, vai ser um processo que eu vou passar, porque vai decisões que você vai ter que tomar. Portas que vão se fechar. Portas que vão se abrir. Mas acima de todas as coisas, você não é chamado para ser servido. Você é chamado para servir. Porque se ele, que é o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, encarnado, que assumiu a forma humana, semelhante aos homens, e ele veio e foi obediente até a morte, e morte de cruz, para servir aos homens, você acha réis mortais, simples mortais, que ele, sendo Deus, passou por isso, você acha que vai passar pelo mesmo? Você acha que a sua vida vai ser fácil? Só vai ter facilidade na tua vida, sabe a partir de qual momento? Em que você entender quem você realmente é. Porque no momento, quando você entender quem realmente é, você vai ver que nem morte, nem principado, nem potestade, nem o porvir, nada vai separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Se não separa, é porque você vai ter convicção, plena convicção de quem você é. Porque se ele te chamou e ele te transformou, ele não faz nada pela metade, pelo contrário. A Bíblia fala assim que aquele que é poderoso para nos tirar de onde ele nos tirou, ele é poderoso para continuar trabalhando em nós. Até que seja revelado plenamente quem nós somos. Então não tem como isso, irmão. Quando Jesus chega perto dele, ele não chega para ele assim, ó, eu vou te levar até o poço e fala assim, você quer ser curado? A pergunta era essa. Aí ele falou assim, não tem. Não tem. Ele falou assim, ó, é essa aí, ó. Aí ele falou assim, ó, não tem. Ele falou assim, então Jesus, levanta-se. Ele não falou assim, levanta-se e pegue. Ele fala a primeira coisa que ele fala o quê? Levanta-se. Essa palavra, levanta-se, ela tem um significado profundo aqui que a gente não consegue entender. Por quê? Porque quando a gente olha na nossa língua, parece que eu falo assim, levanta da cadeira, não é assim? Mas aqui não está falando só isso. Aqui é como se ele falasse assim, ressuscita. Sai dessa condição, dessa morte. Irmãos, pensa bem um negócio desse. Esse homem do tanque de Betesda era nós, que ficava à beira de um tanque esperando que sempre que alguma coisa acontecesse para que a nossa vida pudesse ter algum tipo de milagre. Só que quando Cristo Jesus ele chega na nossa vida, ele não chega para a nossa vida e fala, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo outro. Não, isso quem promete é homem. Porque os homens querem te seduzir com os desejos do seu coração, com as vontades daquilo que você quer. Isso é coisa maligna, é coisa demoníaca. Porque é só o adversário, o diabo, que é aquele que quer fazer barganha com você, quer trocar coisas com você, porque ele é comerciante. Ele, o que você tem para dar em troca? E às vezes nós temos o mesmo espírito de comerciante, de tudo querer alguma coisa em troca. E nós, se não entendemos pela graça que nós recebemos alguma coisa sem dar nada em troca, eu não tenho o que dar em troca. Até a minha obediência, ela está vinculada, atrelada a quem? Ao Espírito de Deus que habita em mim. É o mesmo Espírito, porque se dependesse de nós mesmos, fala o que nós estamos fazendo agora. Nós estávamos afulados até o pescoço aí, até o nariz aí no erro. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Cristo, que ressuscitou Cristo dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, é o Espírito que veio sobre as nossas vidas quando ele chegou para nós e falou para nós, levante-se, ressuscite, permita que o Espírito habite em sua vida, em todo o teu ser, e faça com que você se coloque na posição daquilo que ele projetou, que ele planejou para você ser quem você é.
Irmãos, a gente, mesmo que a gente caminhe dentro de uma comunidade, mas a gente tem que estar sempre em mente, sempre entendendo que nós não podemos afrouxar. Quando nós afrouxamos, nós perecemos. Por que a Bíblia diz para nós assim, cuidado quem está de pé, olhe para não cair. E eu vou te falar uma coisa para você. Experiência própria, de que sozinho você não vai chegar em lugar nenhum. E tem muitos irmãos aqui que têm experiência como a minha. Mas eu vejo, vocês participam. O melhor lugar de comunhão para ter comunhão é o metrô de São Paulo. Pensa em um lugar bom de comunhão. Você entra lá, todo cheiroso, todo arrumadinho, né? Pá, colocou, né? O pessoal fala a mesma beca, mulherada arruma o cabelo, né? Caprichou, ainda mais amanhã, que hoje em dia a maioria deu uma caprichada na chapinha, tal, não sei o quê, né? Aí você põe aquela roupa e tal. Quando chega lá dentro, você sai descabelada, você sai fedendo, porque o camarada já meteu o sovaco em cima de você, e aquele negócio todo e tal, né? Assim. Só que tem uma diferença. Você pode entrar ali, lá dentro você não cai. Lá você não cai. Eu duvido você cair naquela comunhão, irmão. Aquela comunhão, eu duvido você cair naquela. Eu duvido, nunca vi ninguém cair naquela comunhão. Já cheguei dentro do trem, tem uma mulher passando mal. E como é que vai tirar essa mulher? Ela tá ali, quando a mulher tá assim, ó. No meio de um monte de gente assim, ó. Não desmaiou, porque ela desmaiou, mas não caiu, porque ela não conseguiu cair. Por quê? Porque não conseguia cair. Você entende como é que é? Isso é comunhão. Isso eu já vi muito. Já vi muito. Assim, todo mundo coladinho ali, justinho. Né? Assim, ainda mais aqui na linha 5 aqui, que é bem menorzinho o trem, mais apertadinho ainda. É isso? Mesma coisa, gente, irmão. Quando nós estamos em comunhão, tá ali tudo juntinho ali, tá não sei o quê. Né? Por quê? Porque Jesus levantou a gente, aí colocou a gente e falou assim, meu filho, eu te chamei para você servir, não para ser servido, tá bom, Senhor? Vamos servir. Tem que servir o fulano também, você tem que servir pro fulano, né? Então vamos lá, tá ali, balança para cá, balança para lá, freia, acelera, mas não cai. Por quê? Porque não tá só. Não tá só. O Paulo cantou aqui agora há pouco sobre, né, sobre a música lá do fio, né? Que ele fala aquele fio que se rompeu, né? Aí eu tava lembrando, né? Que um fio de linha é muito frágil. Você pega assim, você tá. É assim? Você puxa assim, é facinho de quebrar, né? Mas quando ele tá numa costura assim, né? Você pega a roupa assim que foi costurada aqui, você puxa assim, o mesmo fiozinho que sozinho era fraco, mas quando ele dá várias voltas ali, fica. Por quê? Porque já não é mais só um fiozinho. São todos entrelaçados. E aí dá resistência da força. Então você percebe? Esse homem, ele estava ali só. Cristo vem, ressuscita ele. Nós estávamos ali levando uma vida só. A gente levava uma vida tão só que até acha assim, ó, tão uma vida tão egoísta que até num casamento só. É assim? Tudo só. Só que quando nós estamos em Cristo Jesus, Ele nos levanta. E depois que Ele nos levanta, aí Ele fala, agora você anda, caminha, faz, pega a tua cama. Você entende como é que é? Quando o Espírito de Deus, Ele vem, Ele faz nova todas as coisas. A gente tem que começar a entender que no momento em que nós vivemos, como igreja do Senhor, pelo Espírito de Cristo, nós não podemos olhar somente do ponto de vista de Gênesis 3,15, quando o homem cai, mas a partir de 3,16 de João. Não do 3,15, quando o homem cai, de Gênesis, mas do 3,16 de João. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o mesmo de Coríntios 5,17, que vai falar assim, quem está em Cristo Jesus, nova criação é.
As coisas velhas, tudo se faz novo. Que nós possamos buscar as coisas agora no lugar certo. Nos apresentarmos no lugar certo. O lugar que Cristo nos chama para comunhão. Que Ele nos chama para restauração. Primeiro, restauração. Depois, comunhão. Amém? Vamos orar? Alguém quer receber oração? Se quiser vir aqui à frente. Nós estaremos orando. A Bíblia diz que oremos uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros. Então, igreja como igreja, fica perto do irmão, abraça o irmão, abraça a irmã. E, né, se você quiser tomar iniciativa, nem vou falar de sentir, viu, irmão? Porque você gosta de sentir, às vezes a gente sente errado. Então, mas eu estou falando assim, se tomar a iniciativa, pode se aproximar de alguém, se colocar.